Então, aqui é o professor Rodolfo e aí nós temos mais uma questão do livro do Hibbeler. E diz aí o enunciado, né? As três forças concorrentes que atuam sobre o poste, aqui o desenho ilustrando, né? Produzem uma força resultante FR igual a zero. Então, entenda-se que esse ponto está em equilíbrio, né? Se a força resultante é nula. E aí é dito aqui que se F2 for a metade de F1 e estiver a 90 graus de F2, conforme mostrado na figura, determinar a intensidade necessária de F3 expressa em termos de F1 e do ângulo θ. Então aqui no caso a gente não vai conseguir encontrar o F3, né? Vai dizer que o F3 é igual a alguma coisa aí de F1. Então bora lá, né? A condição que a gente tem aqui, dada pelo enunciado, é que o somatório de forças em x tem que ser igual a zero, né? Para obedecer aí que a força resultante tem que ser igual a zero. E o somatório de forças em y também vai ser igual a zero, né? Então, são as primeiras condições que a gente tem que verificar. Acho válido aqui dar uma melhorada nesse desenho, então vou estender aqui o eixo x. Esse ângulo θ aí não está muito legal para a gente trabalhar, né? Depois a gente volta nele. Então eu vou criar um novo ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, de modo que mais para frente aí eu posso retornar, né, com o valor de θ, dizendo que o θ vai ser igual ao alfa mais 90. Estou representando esse alfa aí, porque já que foi dito, né, que o F1 e o F2 formam um ângulo de 90 graus, significa dizer, se eu tenho um alfa aqui, eu poderia representar aqui um ângulo beta, né, por exemplo, e aí eu posso dizer que alfa mais beta é igual a 90, né, que é o ângulo formado entre o eixo x e o eixo y. E se aqui é o ângulo beta e entre F2 e F1 eu tenho 90 graus, então de novo eu volto a ter aqui o ângulo alfa. De modo que eu posso deixar todo mundo em relação a alfa. Então começando aqui em relação, né, fazendo o somatório de forças na direção de y igual a zero, a gente tem, né, pelo desenho, que o F3 não vai contribuir nada no somatório de forças em y, e a gente pode dizer que a componente F2 em relação ao eixo y, ela tem uma componente positiva, né? Já que a componente do F2 vai estar indo para cima. Então aqui eu tenho mais F2. E a componente do F2 pode ser escrita como F2 cosseno alfa, pelo que foi apresentado ali. Então mais F2 vezes cosseno alfa. O F1 também tem uma componente em relação à direção y. Deixa eu fechar aqui o triângulo, né, do F1 e deixa eu fechar aqui o triângulo do F2 também. Em relação à força F1, a gente pode escrever o F1 como sendo na direção y, né? Vai ter uma contribuição negativa, a componente vai ser negativa, então menos F1 multiplicado pelo seno de alfa, né? Tudo isso daqui igual a zero. Parece que não vai chegar em lugar nenhum, mas lá no enunciado foi dito que o F2 é igual a metade de F1, né? Então a gente poderia substituir essa relação aqui. Então se o F2 é igual a metade de F1, então vou colocar aqui 1/2 de F1 vezes cosseno alfa menos F1 seno alfa igual a zero. Podemos, né? No caso aqui, eliminar o F1, se a gente dividir essa equação toda por F1, e ajeitando aqui um pouco, né? A gente pode dizer também, vou escrever aqui do lado para não perder muito espaço. A gente pode reescrever isso daqui como seno de alfa vai ser igual a metade, né, do cosseno de alfa, né? Que talvez ainda pareça que não leva para lugar nenhum, mas posso trazer o cosseno de alfa para o lado de cá e reescrever isso daqui como seno de alfa dividido por cosseno de alfa igual a meio. Seno de alfa dividido por cosseno de alfa é tangente, né? Seno sobre cosseno é tangente. Então, tangente de alfa é igual a meio. Com isso aqui eu já consigo calcular qual é o valor do alfa, né? Usando aí a arcotangente.
Então, arcotangente de meio, a gente tem que o alfa vai ser igual a 26,57 graus, né? Já temos a primeira pergunta aí, né? A resposta da primeira pergunta que é 26,57. Deixa eu salvo aqui na memória. Isso a gente encontrou fazendo o somatório de forças em Y. Podemos fazer agora o somatório de forças em X igual a zero. Aliás, né, antes de seguir, a questão pede o θ, né? Então não é o alfa que é pedido, é o θ. Como o θ é igual ao alfa mais 90, vou reescrever o θ aqui embaixo como sendo 26 mais 90. No caso aí 116,57 graus, né? Enfim, voltando aqui, somatório de forças em X. F3, né, já está na direção de X, direita positivo. Aí nós temos o F2 e o F1. Tem componentes negativas, né, na direção de X. Então F2 vai ser menos F2 multiplicado pelo seno de alfa. Lembrando que a gente já sabe quem é alfa. E temos aqui também menos F1 multiplicado agora pelo cosseno de alfa. E só isso, né? Então isso daqui igual a zero. Podemos dizer que o F3 vai ser igual a F2 seno alfa. O F2 é metade de F1, né? Então, metade de F1 multiplicado pelo seno de alfa. Cadê o alfa? 26,57. Levando isso daqui para o outro lado também, né? Mais F1 multiplicado por cosseno de alfa. No caso, cosseno de 26,57. Então, F3 vai ser igual. Eu salvei o alfa aqui na minha memória A. Então, eu vou ter meio vezes seno de alfa, que eu salvei como A, mais cosseno de alfa, né? Isso aqui fica igual a 1,118 F1. Né? Então, o ângulo alfa 26,56, θ 116,57 e o F3 em função do F1, 1,118 do F1. E é isso aí. Se fosse para deixar em função do alfa e do θ, né? Era só não ter substituído os valores, né? E aí ficaria F1 multiplicado aí pelo seno, pelo cosseno do ângulo. Mas é isso aí.